Hoje eu vou fazer um vídeo só sobre reclamação, que é sobre uma questão que não tem relação direta com as histórias em quadrinhos, mas de certa forma também afeta as histórias em quadrinhos e toda a produção cultural vindo do Japão. Que é sobre como os nomes dos autores japoneses acabaram sendo exportados para fora do Japão. Os nomes próprios japoneses, da mesma forma que acontece com nomes chineses, coreanos e de outras culturas asiáticas, ele se constrói de uma forma que é diferente da tradição ocidental. Em várias culturas asiáticas, a forma de estruturar o nome das pessoas é primeiro o nome da família e depois o nome pessoal. Então, o inverso do que acontece no Ocidente, que é primeiro o nome pessoal e depois o nome da família, no Japão é o oposto. E é o oposto do mesmo jeito que é o oposto ao que acontece na China, na Coreia e em várias outras regiões da Ásia. Só o que acontece é que no Japão aconteceu um fenômeno muito específico, que é o da inversão da ordem dos nomes próprios, que não aconteceu com nenhum outro país. Se nós usarmos como exemplo nomes de pessoas da China, mesmo em traduções e adaptações, se mantém o formato de primeiro o nome da família, o sobrenome, e depois o nome pessoal. Por exemplo, o Sun Wukong, o rei macaco da Jornada para o Oeste, mesmo em traduções, ele continua sendo Sun Wukong. Ninguém inverteu e transformou em Wukong Sun. Os líderes políticos da Coreia do Norte, o Kim Jong-il e o Kim Jong-un, mesmo nas traduções, eles continuam sendo chamados Kim Jong-il e Kim Jong-un. Ninguém inverte o nome deles para Jong-un Kim e Jong-il Kim. Se mantém essa estrutura de primeiro sobrenome e depois o nome próprio. Mas no Japão isso aconteceu por um fenômeno muito específico. No período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por uma ocupação militar. Os Estados Unidos ocupou o Japão e impôs uma administração feita por estadunidenses. Então, por alguns anos, o Japão foi, na prática, governado por militares dos Estados Unidos. Até que nos anos 50 se devolveu a autonomia para o governo japonês. Só que durante o período da ocupação, os Estados Unidos tentou obrigar os japoneses a, em vários pontos, se adaptar ao modelo ocidental. Então, em alguns pontos, essa ocupação dos Estados Unidos acabou cedendo, mas em vários outros, eles tentaram impor um tipo de ocidentalização forçada do Japão. A ideia de que os japoneses eram bárbaros e para se conter eles e impedir que eles começassem, sei lá, uma guerra de novo, caberia aos Estados Unidos um tipo de domesticalização desses japoneses, de civilizar eles. E nesses vários projetos para fazer essas adaptações, um deles foi os Estados Unidos tentou obrigar os japoneses a passarem a usar os nomes na modalidade ocidental, ou seja, primeiro o nome pessoal e depois o nome da família. Mas esse modelo não deu certo porque os japoneses não aceitaram. Existe uma tradição de séculos de como eles criaram um sistema deles de nomenclatura, que é baseado inclusive no modelo chinês, porque se a gente para considerar a China antiga, ela tem uma influência muito grande sobre todas as culturas asiáticas ao redor, comparável ao que a Grécia Antiga, por exemplo, é para a cultura ocidental. Mas mesmo os japoneses sendo contrários a essa mudança nos nomes e eles não aceitando ela, não adotando ela na prática, os administradores dos Estados Unidos não deram a mínima porque os japoneses queriam ou não queriam, e eles simplesmente nos registros feitos pelos Estados Unidos, na documentação e na burocracia controlada pelos Estados Unidos, eles simplesmente inverteram e azar dos japoneses se eles eram contra ou não. E outro fenômeno que aconteceu foi que no pós-guerra, devido à ocupação dos Estados Unidos no Japão, os Estados Unidos meio que tinham um monopólio sobre a cultura japonesa, ou seja, as empresas que estavam lá eram empresas dos Estados Unidos. Então eram eles que tinham acesso a fazer contratos, a negociações para exportar a produção cultural e artística para outros países. E essa hegemonia sobre o controle da divulgação dessa produção japonesa pelos Estados Unidos durou mais ou menos até a década de 1980. Então toda a produção cultural japonesa que saiu do Japão ali do final dos anos 40 até pelo menos a década de 1980 era filtrada pelos Estados Unidos. E era filtrada em dois pontos. Primeiro que empresas dos Estados Unidos decidiam quais obras japonesas valiam a pena exportar para fora do país e quais não valiam. Então, as produções que eram selecionadas para ser levadas para fora do Japão eram selecionadas por empresas dos Estados Unidos para serem levadas para os Estados Unidos. Então, esses grupos empresariais
da indústria cultural, selecionavam quais filmes japoneses, quais livros japoneses, quais animações japonesas valiam a pena se exportar. E quando eles faziam isso, eles pegavam e traduziam elas e adaptavam para o inglês. E nesse processo de tradução e adaptação, eles simplesmente invertiam os nomes e dane-se que os japoneses não usavam aquele modelo, porque esse modelo de primeiro o nome e depois o sobrenome, ele não é usado no Japão nem em registro, nem em documento, nem no uso do dia a dia. Os japoneses sempre vão se referir dentro do Japão a primeiro o nome da família e depois o nome pessoal. E a questão é que nessas traduções e adaptações feitas para o inglês, dane-se os japoneses queriam ou não, eles simplesmente eram invertidos e mandados para os Estados Unidos. Um dos motivos também é aquilo que os Estados Unidos têm uma tradição de não dar muita bola para a cultura dos outros e adaptar tudo para o modelo deles. Tipo, se tem alguma coisa que é muito diferente, eles meio que rejeitam e tem que converter aquilo para uma coisa que é similar a eles para eles aceitarem. Porque na tradição dos Estados Unidos, a maior parte das pessoas tende a rejeitar elementos culturais estrangeiros. Então dane-se se os japoneses eram contra, os nomes eram invertidos e a força e dane-se. E como existia esse domínio na distribuição da produção japonesa até a década de 1980 pelos grupos dos Estados Unidos, a grande maioria das obras japonesas que chegavam em outros países até os anos 80 não vinham direto do Japão. Elas eram traduzidas e adaptadas para o inglês nos Estados Unidos, e essa tradução e adaptação em inglês era traduzida mais uma vez para os idiomas de cada região que acabava importando essa produção. Então o resto do mundo praticamente não tinha acesso direto à produção cultural japonesa, era sempre através dos Estados Unidos. Então por isso que eu digo que é um duplo filtro. Primeiro era porque esses grupos dos Estados Unidos decidiam quais obras valiam a pena sair do Japão, e outros países só se tinham acesso a partir dessa seleção já feita previamente pelos Estados Unidos, e esse acesso nunca era o idioma original, era sempre um acesso à tradução em inglês. Então se haviam modificações e adaptações, esses outros países que importavam as obras já traduzidas para o inglês não tinham acesso ao original. Então o nome dos autores japoneses acabou sendo conhecido no mundo dessa forma invertida, porque havia essa política cultural dos Estados Unidos de inverter os nomes à força. Então por isso que o Kurosawa Akira, apesar de que no Japão ele só é chamado de Kurosawa Akira, quando os filmes dele foram levados para os Estados Unidos, essa política cultural dos Estados Unidos inverteu e botou por Akira Kurosawa. E como na época os filmes dele não vinham direto do Japão, mas geralmente de traduções do inglês, o Akira Kurosawa se popularizou. O que fez com que em vários países ocidentais se tornasse costume inverter os nomes dos autores japoneses. E tem ainda um segundo ponto sobre os nomes de autores japoneses que eu acho que vale a pena destacar, que é o fato de que no japonês existem várias vogais alongadas, ou seja, vogais que são pronunciadas de uma maneira mais longa. Isso acontece no caso do E, em que em japonês o caractere para I colocado depois do caractere do E, ele acaba alongando o E. Só que nas adaptações para o alfabeto latino, geralmente se mantém esse formato. Então, casos, por exemplo, personagem yokai de 3 olhos de Yu Yu Hakusho, o Rie se escreve Rie, se mantém o E depois do I e tem o som de E. O mesmo caso é no Evangelion, a pilota do Eva Zero é Are. A grafia com caracteres japoneses ela é convertida de uma forma literal quando ela passa para o alfabeto latino. Isso acabou sendo mantido nas adaptações para as línguas ocidentais. Só que o problema acontece é no caso do U e do O. Existe o U alongado, que com caracteres japoneses são 2 U seguidos, que um exemplo é o Kaiju. E existe o O alongado, que em caracteres japoneses, pelo sistema Happy Bird tradicional, que é o sistema mais utilizado para a conversão do japonês para o alfabeto latino, que usa uma forma mais literal. O O alongado, quando escrito com caracteres japoneses, se usa um O seguido de um U. Então o U depois do O, ele alonga o O. E o sistema Happy Bird tradicional se mantinha isso. Se usava o O e se colocava um U depois para alongar o O. Então a capital japonesa é Tokyo, porque ela tem 2 Os alongados, ou seja, depois de cada um dos Os tem um U. Já a antiga capital, Kyoto, ela só tem o primeiro O alongado, então depois do primeiro O tem um U. Só que também, lá no período da ocupação, isso criou um problema, porque os administradores dos Estados Unidos, os falantes originários de língua inglesa, eles tinham dificuldade
com essas vogais alongadas, com o seguido de um u, ter o som de um o alongado. Então se acabou criando uma variação no sistema Hepburn, que é feito especificamente para falantes de língua inglesa. E esse sistema é o que é usado em placas para turistas no Japão, por exemplo, ou pela Wikipédia em inglês, que é substituir o u, que vem depois da letra alongada, por um macron, que é um traço em cima. E então uma alternativa para Tokyo, ao invés de usar um u depois de cada o, é simplesmente colocar um o só e um macron, uma linha em cima. Então aquela marcação em cima remete ao fato de que ali tem um o alongado. E esse sistema ele foi todo criado para o inglês, para os falantes de língua inglesa conseguirem entender melhor a conversão de palavras em japonês para o alfabeto latino. Mas existiam outros sistemas de transcrição para representar esse fenômeno. Por exemplo, autores mais antigos é comum eles usarem, ao invés de um U depois do O para marcar o alongado, usar um H. Por exemplo, existem desenhos do Toriyama, o autor de Dragon Ball, antigos dos anos 80, em que ele, ao invés de usar um U, depois do O alongado ele usa o H. E no sistema Hepburn esse H ele quase não é mais usado. Uma exceção que ocasionalmente ainda usa o H para marcar o O alongado, que é na palavra O para o ideograma para rei. Então é aceito tanto o modelo de O seguido de U, O seguido de H, ou um O só com um macron sobre ele. Mas no resto, esse H para marcar o alongamento do O quase não é usado. Só em ocasiões muito específicas ou por pessoas mais velhas que ainda estão acostumadas com o sistema antigo. Tá, mas qual é o problema nisso tudo? Foi que, apesar de ter sido criado todo esse sistema adaptado especificamente para o inglês, muitas empresas e comentaristas nos Estados Unidos, por eles não terem no padrão de teclado dos Estados Unidos, por exemplo, uma tecla de fácil acesso para o macron, eles simplesmente decidiram que ia ser mais fácil não usar o macron, porque como eles têm essa resistência a elementos culturais externos e como no inglês não se usa o macron, eles simplesmente decidiram não usar o macron. Isso acaba gerando vários problemas quando a gente vai ler um texto japonês traduzido para o inglês, em que o responsável pela edição decidiu que não valia a pena marcar os macrons, porque se nós vamos ler o nome de um autor que a gente não conhece, que a gente pega pela primeira vez, e a pessoa que traduziu para o inglês decidiu que não vai colocar os macrons, mesmo sabendo japonês, se tu não conhece previamente aquele nome, ao ler não se sabe como pronuncia. E tem um problema aí, porque para alguém que fala japonês, um O ser normal ou um O ser alongado, ele tem uma diferença muito forte ao ponto de mudar a palavra. Quase todas as palavras que tem um O ou um alongado, se ela for substituída por um O normal ou por um U normal, ela vira uma outra palavra com sentido completamente diferente. Por exemplo, nigo com O alongado significa número 2. Agora, nigo com O normal significa 2,5. Então, colocar ou não a marcação do O alongado pode fazer um 2 virar um 25. Já na ordem da estrutura dos nomes próprios, um problema que é muito comum, ele acontece geralmente em textos de história, e geralmente textos de histórias que são mais amplos. Porque nomes de pessoas de períodos mais antigos do Japão, se havia uma partícula no meio, o no, que ela tem um significado que em português é próximo da preposição de. O primeiro shogun foi o Minamoto no Yoritomo. Se tentasse fazer uma tradução, seria algo como Yoritomo dos Minamoto, ou Yoritomo da Casa Minamoto. E daí muitos tradutores de textos de história para o inglês, em nomes antigos, eles acabam não invertendo, porque tem aquela partícula no meio, e inverter um nome que tem partícula faz ele perder o sentido. Agora, nos nomes modernos, eles invertem. E o problema acontece quando se tem textos sobre história do período Sengoku. O período Sengoku ali do século XV e XVI foi um período em que tinha pessoas com nomes ainda no formato antigo, com partícula, e nomes sem partículas cujos descendentes viveram em séculos posteriores. Então, quando se pega um texto em inglês de um autor que não se preocupa com rigor nos nomes próprios japoneses, é uma confusão, porque alguns nomes estão invertidos e outros nomes não estão invertidos. E é difícil ter certeza quais estão invertidos e quais não estão. Então, se alguém não conhece aqueles personagens históricos previamente, vai se confundir, vai ter que parar a leitura para pesquisar, para descobrir qual o nome da família e qual o nome pessoal de cada sujeito. Tá. E qual o problema disso tudo? O primeiro problema é que esse sistema de inverter os nomes japoneses, que acontece só com os japoneses, porque os chineses, coreanos e outros
populações da Ásia também tem o formato de primeiro o nome da família e depois o nome pessoal, mas essa inversão acontece só com os japoneses, e ela acontece com os japoneses por questão de dominação cultural. Quando teve a ocupação do Japão pelos Estados Unidos, eles decidiram que eles queriam eliminar vários elementos da cultura japonesa para obrigar os japoneses a ficarem mais ocidentais, e também tem uma questão de mostrar domínio. Que forma mais forte de demonstrar para uma população, de uma cultura, de um país inteiro, que eles estão sob domínio, do que obrigar todas as pessoas desse país a mudarem seu nome próprio para atender os caprichos do dominador, do ocupador. Então, forçar os japoneses a inverter os nomes tinha um efeito que era de agressão, que era para mostrar para os japoneses como eles estavam submissos. Mostrar que eles estavam tão sob controle dos Estados Unidos que, se os estadunidenses quisessem obrigar eles a mudar os seus nomes próprios, eles poderiam. E o que acontece é que o resto do mundo acabou repetindo esse sistema dos Estados Unidos, porque o acesso que se tinha às obras japonesas era sempre através das traduções por inglês feitas pelos Estados Unidos. E isso durou por muito tempo, só que hoje não é mais assim. Depois dos anos 80, várias outras empresas, grupos da indústria cultural de outros países passaram a negociar direto com os representantes e com os autores japoneses. E obras passaram a vir direto do Japão, do japonês, para ser traduzidas em cada um desses países que adquiriu os direitos. E não só isso, por exemplo, hoje no Brasil nós temos várias universidades que têm cursos para formação de tradutores do japonês para o português. E muitos dos novos tradutores e muitos dos pesquisadores especialistas em cultura japonesa, e muitos dos japoneses em si que se sentem ofendidos, atualmente fazem um movimento para que se pare de usar esse modelo dos Estados Unidos. Esse modelo de se usar primeiro o nome pessoal foi criado para humilhar os japoneses. Será que ainda faz sentido a gente reproduzir isso só porque os Estados Unidos faz? Ainda mais quando nós temos o interesse a ter acesso às fontes originais japonesas. Se tem japoneses que se ofendem com esse modelo, obrigar eles a inverter a ordem dos nomes, será que é bacana a gente ainda fazer isso? E chegando finalmente ao mercado editorial brasileiro, não só de quadrinhos, mas principalmente de quadrinhos aqui, mas também de literatura e de livros teóricos, porque os editores brasileiros ainda reproduzem um sistema criado para humilhar os japoneses quando se vai trazer obras japonesas para o Brasil? Eu penso que meio tem dois motivos aí para esse sistema ainda ser usado pela maioria das editoras. Primeiro, que é preguiça de ter que lidar com o problema. Para passar a usar os nomes japoneses da forma como os japoneses usam, de maneira respeitosa, as editoras teriam que dizer: peraí, a gente fez uma cagada por anos e agora a gente vai resolver. Então tem que admitir um erro. E o segundo é por subestimar os leitores. Porque imaginar que, a gente tem o nome dos autores que são japoneses e nós vamos ter que inverter os nomes, porque senão os leitores não vão entender. Daí nós pensamos, os leitores brasileiros de mangá, por exemplo, eles assistem animações japonesas na internet legendado, e eles ouvem primeiro o sobrenome e depois o nome pessoal. Esses leitores, eles aprenderam a ler da direita para a esquerda. Há alguns anos se espelhava todos os mangás, porque eles achavam, não, os leitores brasileiros não vão ter a capacidade de aprender a ler da direita para a esquerda. Os leitores brasileiros aprenderam a ler da direita para a esquerda. Os leitores brasileiros conhecem personagens como o Son Goku e o Son Gohan sem terem invertido os nomes deles. Ninguém precisou mudar para Goku Son e Gohan Son para o público aceitar o Goku e o Gohan, os personagens de Dragon Ball. Eles simplesmente aprenderam e aceitaram primeiro o nome da família e depois o nome pessoal. Então será que já não está na hora das editoras brasileiras pararem de usar esse sistema dos Estados Unidos, que é ofensivo e que distorce o conteúdo original, porque no Japão eles não usam o dia a dia, o formato primeiro o nome pessoal e depois o sobrenome, e passarem a ser mais respeitosos com as obras e respeitando a cultura japonesa e o nome das pessoas em si? Porque essa tendência de se passar a usar os nomes corretos, ela já vem sendo defendida mesmo nos Estados Unidos por estudiosos e pesquisadores e tradutores que trabalham especificamente com cultura japonesa. Um exemplo, eu tenho aqui um volume da Macademia. Eu já recomendei para várias pessoas que me perguntam por mensagens uma fonte de pesquisa de cultura japonesa. Pois então, a Macademia é uma revista acadêmica da Universidade de Minnesota que ela é especializada em quadrinhos e animação japonesa. Então não só publica artigos de pesquisadores ocidentais, como eles traduzem artigos de vários pesquisadores e autores japoneses que ainda não foram traduzidos e levados para fora do Japão. Eles traduzem para o inglês e publicam na Macademia. E a Macademia, mesmo tendo artigos
livros de autores ocidentais e autores japoneses, e eles respeitam o formato do nome dos autores japoneses. Em todos os autores ocidentais, primeiro se tem o nome pessoal e depois o nome de família. Já todos os autores japoneses se tem primeiro o nome de família e depois o nome pessoal. Ou seja, como é uma publicação voltada para a cultura japonesa, com especialistas em cultura japonesa e com autores japoneses, se tende a tentar respeitar essas pessoas japonesas. Então se mantém o nome deles conforme eles usam no país deles, na cultura deles. E evitando essa forma de inversão que foi criada justamente para ofender eles e para mostrar como os japoneses são submissos. Já um outro exemplo é o Temor e Manifesto do Patrick Galbraith. Nesse livro, o Patrick Galbraith ele entrevista vários autores e pesquisadores japoneses que trabalham com animação, videogame, quadrinhos, no tanto que as pesquisas desses autores tratam do tema do moe. E nesse livro, o Galbraith ele respeita o nome dos autores. É um livro todo feito em inglês para ser vendido nos Estados Unidos. O Patrick Galbraith está o nome dele na ordem ocidental, primeiro o nome pessoal, depois o nome família, mas todos os autores japoneses que aparecem no meio do texto, ele manteve a forma, primeiro o nome da família e depois o nome pessoal, que é uma forma de respeitar esses autores. Sendo que tem um problema aqui, é que o Galbraith ele não usa nem o U para marcar os Os alongados, nem o macron. Então, tem alguns autores que eu não conhecia e que eu conheci a primeira vez por esse livro, que eu não sabia como pronunciar o nome deles, porque eu não sabia quais os eram alongados ou não. Então eu tive que procurar na internet como é que se escrevia o nome deles em japonês para saber quais os são alongados ou não. Mas mesmo não tendo essas marcações dos os alongados, o Galbraith respeitou a estrutura da ordem dos nomes próprios. No Brasil também a gente tem vários tradutores e especialistas estudiosos em cultura japonesa que têm defendido a ideia de manter a ordem dos nomes japoneses como eles são no Japão. E não só no Japão, por exemplo, eu tenho aqui a versão em português da editora Horus da Jornada para o Oeste. Inclusive eu considero a melhor versão em português de A Jornada do Oeste, apesar de ter versões em inglês melhores por estarem mais completas. Mas nessa versão aqui da editora Horus, o autor, o Wu Chan-en, se é que se pronuncia assim, porque eu não manjo muito de chinês, o nome dele é mantido primeiro o sobrenome e depois o nome pessoal, como se faz com todos os autores chineses. Não se tem essa mania de se inverter os nomes dos autores chineses à força. Apesar de que tem um problema em relação ao nome nesse livro, que é na ficha catalográfica. Eu já conversei com uma professora de arquivologia e biblioteconomia e segundo o que ela me disse, existe uma regra que é se manter o formato original, primeiro o nome de família e depois o nome pessoal, colocar o nome de família em maiúsculo e não usar a vírgula, porque para citações de referências, por exemplo, de autores ocidentais, se tem esse costume de botar o sobrenome na frente, todo em maiúsculo, vírgula e depois o primeiro nome. Só que como esses autores asiáticos eles já têm o nome de família antes, então não se precisa da vírgula. Só que quem ficou responsável por fazer a ficha catalográfica não se deu conta, e também talvez faltasse uma conversa melhor com o editor, de que, como ele era um chinês, o nome dele já estava na ordem de primeiro sobrenome e depois o nome pessoal. Então a pessoa na ficha catalográfica inverteu. Então na ficha catalográfica está Chan-en, U, como se Chan-en fosse o sobrenome, quando o sobrenome de fato é o U. Tem uma outra publicação de um autor japonês que traduzido direto para o português, que foi pela Fundação Liberdade, que é esse livro do Kato Shuichi. O Kato ele é um teórico de literatura japonesa e trabalha com literatura comparada, comparando literatura japonesa com literatura ocidental e cultura japonesa em geral. E os tradutores desse livro, eles escolheram manter os nomes japoneses. Então, na introdução do livro, os tradutores explicam essa questão do nome e que, durante todo o corpo do livro, o nome dos autores e das pessoas japonesas e chinesas que aparecem nesse livro, eles mantiveram o sistema original japonês e chinês de primeiro o nome da família e depois o nome pessoal, com uma exceção, que foi o nome do próprio autor na capa. Ou seja, o nome do autor do livro, o Kato Shuichi, não só ele foi invertido, como se tirou as marcações de os e de os alongados. Ou seja, o nome dele é Kato Shuichi. Ou seja, teria que ter um U depois do O de Kato e dois Us no Shuichi. Ou então ter um O e um U só e um macro em cima. Só que o único nome que não foi respeitado as regras japonesas foi o nome do autor. Por quê? Porque o nome ia na capa. Porque provavelmente o editor não teve coragem ou subestimou os leitores e quis inverter para na capa o nome do autor aparecer nesse formato ocidental e nessa tradição de inverter o nome criada pelos tradutores e adaptadores dos Estados Unidos. Mas dentro do livro os nomes estão todos corretos. Ou seja, os tradutores se esforçaram para manter esse sistema japonês como
como ele é, mas o editor, na parte da publicidade, do marketing, meio que não aceitou por, de novo, subestimar os leitores. E mais um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o Memórias de um Anarquista Japonês, do Osugi Sakai, que é um livro da Conrad, que foi publicado no Brasil em 2002. E nesse livro, a Conrad respeitou todas as regras dos nomes japoneses. Ou seja, Osugi é o sobrenome do autor, o nome de família dele, e Sakai o primeiro nome. E o tradutor da Conrad não só respeitou a ordem do nome japonês, primeiro o sobrenome e depois o nome pessoal, como ele fez questão de colocar o mako. Eu, quando vou ler esse nome, eu sei que é Osugi, eu sei inclusive qual que é o kanji que se escreve o nome Osugi, pelo fato dele ter mako. Que se eu não conhecesse o autor e eu tivesse visto pela primeira vez por alguém que escreveu o nome dele sem o U, depois do O ou sem o macro, eu não saberia como pronunciar e não saberia nem qual o ideograma que usa para escrever o nome dele. E o ponto em que eu queria chegar aqui com toda essa explanação é de fazer uma provocação às editoras brasileiras, às editoras brasileiras que se dizem especializadas em mangás, em quadrinhos japoneses, mas também em livros de literatura e outras áreas que trabalham com cultura japonesa, será que não está na hora de vocês pararem de usar um modelo de inversão de nome que foi criado para humilhar os japoneses, para demonstrar como eles estavam submissos no pós-guerra, e começar a ter um tipo de respeito por esses autores, seguir o aconselhamento dos tradutores, dos pesquisadores mais recentes, que estão tentando fazer com que o nome desses autores japoneses seja tratado de maneira respeitosa, seguindo os costumes e as tradições deles, inclusive em função das pessoas que falam sobre que querem uma fidelidade na tradução. Não existe fidelidade na tradução quando se está invertendo os nomes numa forma que elas não existem no contexto original. E também para parar de seguir um modelo que foi criado nos Estados Unidos, que foi criado para ser ofensivo, simplesmente repetir ele sem pensar sobre o que está acontecendo. E se a gente levar em conta que tem toda essa tendência por passar a usar os nomes dos autores japoneses da forma correta, primeiro o nome de família e depois o nome pessoal, com a questão de ser respeitoso com eles, porque alguns japoneses consideram isso ofensivo, e que essa tendência está forte mesmo nos Estados Unidos, porque eu, como mostrei para vocês, alguns livros especializados em cultura japonesa saindo dos Estados Unidos já estão mantendo os nomes nos formatos originais. Então a tendência é que em alguns anos esse modelo ele vai ser usado cada vez menos, e as publicações antigas que ainda tiverem esse modelo de obrigar a força a inverter o nome dos japoneses, elas vão ser consideradas obsoletas. Do mesmo jeito que aconteceu com os mangás que saíam até os anos 90, que eram espelhados. Quem hoje tem interesse em comprar um mangá espelhado quando uma versão com o formato original está disponível? Talvez a tendência seja que isso vai acontecer no futuro com a adaptação de nomes de autores japoneses. Então o meu apelo aqui é para as editoras pararem para pensar um pouco no que elas estão fazendo, e se não é a hora de parar de simplesmente repetir esse sistema dos Estados Unidos e tratar esses autores com respeito. E como eu tinha prometido no começo, o vídeo hoje ia ser só sobre reclamação e foi. E agradeço quem teve paciência para assistir até aqui. Peço que quem apreciou e puder curtir, compartilhar, seguir o canal, que isso sempre ajuda. E obrigado e até o próximo vídeo.